E aí galera do canal de Orion, beleza? Tamo aí de volta. Tô aqui, eu, Marcos, Matheus, e mais uma vez para fazer um vídeo aí legal aqui no quadro Desvendando Mitos. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o vídeo que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o vídeo Depressão, o Mal do Século, parte 2. E esse vídeo, como vocês viram o primeiro, né? Quem não viu, veja o primeiro, parte 1, né? Como é um tema muito pesado, que a gente fala de muita coisa que abala nossa, vamos dizer, nosso entendimento e que mexe com algumas coisas, né? Mas mesmo assim, eu tô feliz. Por quê? Eu tô com um cenário novo que eu mesmo produzi junto com meu pai. Eu e meu pai aqui nessa quarentena decidimos trabalhar juntos aí para fazer alguns projetos em casa, né? E decidimos dar uma mudada, principalmente aqui nesse escritório, nesse quarto, e deu uma mudada aqui no cenário, né? Tudo com o que a gente utilizou aqui em casa e tal. Então, se você quiser saber mais sobre como a gente fez isso aqui, eu vou deixar lá no Instagram depois, eu vou postar lá. Então já me segue lá, Marcos Faria 21, @Marcos Faria 21. E segue lá no Instagram que eu vou postar alguns passo a passo de como a gente fez essa modificação, tá? Bom, agora eu quero falar com vocês diretamente sobre o nosso tema, né? Que é a depressão, o mal do século, beleza? Vamos lá. Bom, no parte 1 nós contextualizamos alguns aspectos históricos, né? Espero que vocês tenham gostado do levantamento que eu fiz através de algumas bibliografias que eu tenho acesso, né? E resolvi publicar, né, para disseminar essas informações de que a depressão, como já foi chamada também de melancolia, não é um fenômeno, né, não é uma doença nova, recente, né, não é algo que surgiu agora no século XXI somente. No entanto, os problemas que estão se disseminando disso no século XXI provavelmente são maiores e potencialmente vão acarretar um mal muito maior, tá? Mas aí tem a ver com os contextos e com a nossa vivência no século XXI e que sociedade o ser humano produziu para o século XXI, né? Bom, vamos começar então. Primeiramente, eu quero situar para vocês alguns pontos aqui, né? A sociedade moderna criou alguns aspectos para a vida humana que é totalmente diferente dos aspectos das eras passadas, né? Das idades antigas, da Idade Média, né? Então, um dos pontos aqui que eu quero destacar tem a ver com o surgimento da Reforma Protestante, que está ali no século XVI. No século XVI, a Reforma Protestante, tanto no livro do Erich Fromm, que é a pós-modernidade, né? Ou a psicanálise da sociedade contemporânea, né? O livro do Erich Fromm, e também o livro do Moacir Scliar, que é o Saturno nos Trópicos, que nós trabalhamos no vídeo parte 1. Os dois trabalham com a ideia de que a Reforma Protestante é um fato histórico importante, tá? Por que é um fato histórico importante? Porque a Reforma Protestante criou uma ruptura tanto institucional, né, do ponto de vista da igreja e tal, isso a gente já acompanha, já sabe, mas a análise que é feita é que a Reforma Protestante cria uma nova interpretação de que o ser humano é individualizado e que ele tem aspectos da vida individual e que ele vai ter que carregar uma certa parcela da culpa, né, de suas decisões. Então é aquela questão de desligar o ser humano do coletivo, trazer ele para suas decisões mais individuais, né? É a sua busca, a sua predestinação, é o seu destino, tá? E não mais uma questão coletiva que envolve ali as pessoas, a igreja, né, que fazia uma espécie de libertação coletiva das pessoas, né, a igreja católica. Lógico que tinha cada um ali cumpria o seu papel, né, e o seu pecado teria que ter uma equivalência ao papel que a pessoa está fazendo ali, né, se fizesse algum pecado. Mas a Reforma Protestante, ela veio como uma forma de individualizar mais ainda, né, o ser humano.
tirar ele desse status comunitário, né, que era a Idade Média, e colocar ele agora num novo projeto, que era o projeto de modernidade, um projeto de ser humano que trabalha, que é empreendedor no sentido de buscar construir algo para si mesmo, tá? E que nesse sentido estaria em consonância com Deus e tal. Então tem todo um aparato teológico que a reforma produziu para esse espírito da época. Então, esse ponto é um ponto chave, historicamente, para a gente ver que da modernidade em diante o ser humano caminha para uma outra via, né? Uma via cada vez mais individualizada, uma via que privilegia os aspectos individuais da vida, que é por isso que narcisista também, em determinados momentos. A negação da morte, que nós vamos falar aqui agora também, porque a negação da morte é algo importantíssimo para ser relatado aqui, né? Para ser tratado. Porque a morte, ela é um fato que ocorre na vida de todos os seres vivos, né? Todo ser que é vivo vai cumprir essa sina. No entanto, o ser humano, na modernidade, ele passa a administrar a morte de forma diferente. A morte era vista de uma forma, né? nas idades média e antiga, era encarada de uma forma diferente, porque era uma coisa natural. Por mais que exista aí sempre um desejo, um sentimento de perda, né, do ser humano, quando você perde alguém, você entristece, lógico, obviamente com razão, e a pessoa se deprime e vai entrar num processo de reclusão necessariamente porque perdeu alguém, e passava por isso. No entanto, na modernidade, cada vez mais as pessoas terceirizavam, vamos dizer assim, o trato com a morte. Por quê? Porque quando a pessoa morria, quem tratava dos aspectos burocráticos, vamos dizer assim, da morte, né, que era a questão de você cuidar do corpo, era você ter todo o trabalho de limpeza, o trabalho de preparação, de ritual, né, porque todas as civilizações mais antigas trabalhavam com o corpo do seu ente, geralmente dentro de casa, né? Depois a morte na modernidade passa a ser uma morte hospitalizada, né? Então as pessoas morrem no hospital, não morrem em casa, né? A morte passa a ser algo desvinculado do seu cotidiano, no sentido mais cotidiano, né? Mais ordinário do termo. A morte meio que sai do ambiente humano e passa a ser uma coisa extraordinária que acontece volta e meia e abala o ser humano, né? Mas o ser humano na modernidade começa a criar, né? O empreendimento moderno foi de criar essa desvinculação do ser humano com a morte, de mostrar que a morte é algo que acontece, mas o ser humano não precisava ser tão ligado a ela e que, vamos dizer assim, ela seria uma coisa que teria que ser terceirizada. Aí no caso, quando uma pessoa morre, a pessoa morre no hospital, geralmente, ela vai ter toda a preparação do corpo, com a questão funerária, né, e tal, e chega para a família lá para fazer o velório. Já tem um lugar específico hoje em dia, né? Antigamente era bem comum o velório em casa também. Hoje em dia até isso já se desvinculou da realidade do ser humano, porque os velórios eram feitos em casa, se eu não me engano. Eu participei de vários velórios em casa, né? No entanto, hoje já é um consenso, né? Hoje nós podemos falar que já desvincularam totalmente isso, né? Os velórios hoje o modus operandi dos velórios é feito em outro lugar, com o entendimento de que o velório em casa, ele, vamos dizer, ele vai carregar o espaço. Aquele espaço sempre vai ser lembrado como um espaço onde foi velado um ente querido, e existe um certo receio disso, né? De uma certa impureza, de uma certa, um sentimento ruim, um mal-estar sobre isso, né? Então a pessoa prefere que o velório seja feito em outro local. Então você desvincular da morte foi um projeto que o ser humano teve e tem, e de certa forma conseguiu colocar em prática. Não quer dizer que tem êxito. O que está sendo colocado em prática não quer dizer que nós temos êxito em ter feito isso. Por que nós não temos êxito? Porque isso provoca, essa é a prova de que nós nos desvinculamos da natureza. Então a nossa natureza humana era lidar com a morte também, porque nós somos animais,
né? Mesmo que racionais, mesmo com capacidades cognitivas, diagnosticadas aí por vários grandes filósofos e grandes cientistas ao longo da história, sabemos que nós temos capacidade cognitiva diferente de um animal. Aristóteles diria que a nossa maior habilidade, além de, lógico, ter a capacidade racional, seria o riso, por exemplo, para contrapor até a questão da tristeza. Então, quando a gente ri, nós somos muito... É algo extremamente inusitado entre os animais, né? A gente consegue rir. Um animal, ele não consegue ter essa abstração, essa capacidade de sorrir, né? De entrar numa gargalhada, que seria um processo de você se divertir, de se embriagar-se com essa... naturalmente com algo que te proporcionou isso, né? Então Aristóteles falaria que o riso é uma coisa única do ser humano, né? Bom, então outros tantos filósofos trabalharam essa questão de como o ser humano é único, mas no entanto o ser humano ainda é um animal. E esse aspecto ligado à natureza foi o que hoje em dia parece até estranho pra gente, né? Porque foi se desvinculando cada vez mais da natureza. E a natureza ficou cada vez mais distante. E o que ocorre com isso? Nós perdemos um vínculo importante com a nossa criação, com o nosso Criador, né? A nossa criação, que eu falo, é a criação de tudo que existe, né? E isso tem alguns danos, né? Isso tem alguns pontos negativos. Um dos pontos negativos é que essa desvinculação com a natureza cria, logicamente, no ser humano um perfil de um ser que não quer se assemelhar com os defeitos, com os erros de um animal, né? E não assume que ele tem erros e defeitos, né? E que existem um equilíbrio a ser alcançado, e de que o mundo capitalista que estava surgindo na modernidade talvez não seria um mundo adequado. Esse mundo que coloca objetivos, coloca metas a ser cumpridas, não é talvez um mundo adequado. Porque a única meta a ser cumprida, na verdade, vai ser a meta maior, que seria a morte, né? E essa meta, meio que este projeto anulou, colocou como algo que vai acontecer, mas que acontece, né? Mas que vai ter um peso diferente do ser humano, né? O ser humano não vai se preparar para isso. Eric Fromm trabalha no livro A Psicanálise da Sociedade Contemporânea exatamente este conceito de que o ser humano, ao nascer e ao morrer, até morrer, ele está num processo de se tornar humano. E esse processo só termina quando ele morre. Nessa visão humanista, a gente percebe que você ser humano é algo muito maior do que você, por exemplo, angariar fundos de dinheiro, você ser rico, você ser bem-sucedido. Na verdade, você ser bem-sucedido em um conceito humanista que preza pela humanidade seria você se tornar humano até o final da sua vida. Que se nesse processo você se perde nisso, você morre e você fracassou nesse processo, e você não se tornou humano. Bom, então isso é muito grave, eu acho isso muito genial, porque as pessoas se perderam nesse caminho totalmente, tá? E isso é um dos fundamentos de uma neurose social que o Freud desenvolve depois no século XX, né? Essa desvinculação com a natureza, com os instintos. O próprio Nietzsche também vai trabalhar algo nessa direção, né? Mas o que eu quero trabalhar com vocês, falar aqui, né, é que essa negação da morte é algo que eu quero situar como algo muito sintomático na questão de como lidamos com a vida, né? E a morte, ela existe exatamente para a gente ter essa balança entre a vida, o que existe, a pulsão da vida, o eros e também o thanatos, né? A morte. Então eu falei isso no primeiro vídeo e estou repetindo aqui. Esse equilíbrio é necessário para a vida. No entanto, quando perdemos a dimensão do que é, de fato, essa trajetória entre vida e morte, nos parece muito estranho a vida. Quando nós perdemos a dimensão do que é a natureza e o que é o ser humano, a vida nos parece muito estranha. Quando não temos o devido autoconhecimento, a devida aspiração de entender o que somos, né, enquanto ser,
num das vertentes mais racionalistas, por exemplo, como Descartes, né, no penso logo existo. Quando não sabemos nem o que somos, e se somos algo, e o que podemos fazer com isso que somos, realmente causa uma confusão extrema no ser humano e causadora de grande melancolia, de grande depressão em boa parte das sociedades. Alguns, como eu falei no vídeo passado, tratam a melancolia, a depressão como típica dos intelectuais. Então todos os intelectuais, estudiosos serão melancólicos, mais tristes, mais reclusos e tal. Eu não vou refutar isso, nem negar. Eu acredito que existe sim uma relação, porque o tipo da ligação que temos com os estudos é com que as pessoas que trabalham com historiadores, filósofos, né, artistas, grandes estudiosos e todo mundo que estuda, né, pesquisadores, eles realmente passam a maior parte do tempo a sós, né, e você e o livro conversando com você, e nesse ponto você mesmo está criando ligações. Então nesse ponto você pode realmente ser uma pessoa mais suscetível à melancolia, né, a se deprimir, a eventualmente entrar numa via de, vamos dizer assim, de depressão, né? Mas eu ainda quero afirmar, né, que a depressão que nós estamos falando agora, hoje, que nós vamos tratar nesse vídeo especialmente, é uma depressão que é taxada, que já é catalogada como doença. Então não tem como romantizar isso, tá? Então se nós estamos falando de depressão, é uma doença e exige tratamento, onde que as pessoas não devem buscar a felicidade extrema, tá? Não confunda que você está depressivo porque você não está na felicidade extrema. A felicidade extrema não existe, tá? A felicidade extrema, o que seria essa felicidade extrema, né? Uma felicidade assim, que vendida no Instagram, por exemplo, a pessoa tem um carro gigantesco, uma casa, não sei o que, tem um carro muito bom, tem uma família muito linda. Isso é felicidade extrema, né? Se for, realmente é um conceito que nós temos que mudar na sociedade inteira, porque até hoje nós sabemos que essas pessoas que têm tudo isso, ainda assim elas não são totalmente felizes. Elas mesmas procuram psicanalistas, procuram psiquiatras. A felicidade não está totalmente ali. Então você está falando que o dinheiro não é necessário. O dinheiro é necessário, sim, para a sobrevivência material, para que as pessoas tenham a capacidade de se manter e de conseguir manter, vamos dizer, eventuais luxos que a pessoa, que pode ser, vamos dizer assim, acrescentar na vida da pessoa, né? Então a pessoa que tem mais dinheiro, obviamente, ela pode fazer uma viagem, isso é muito bom, acrescenta, cria novos ares, amplia a visão da pessoa. A pessoa que não tem não vai ter essa possibilidade, o que pode eventualmente colocar um grau de desigualdade entre as duas pessoas. No entanto, não quer dizer que a pessoa que tem a grana, ela sabe realmente usar isso ao seu favor. E ela sabe equilibrar isso. Não basta ela somente ter esse dinheiro, ter essa vida bem sucedida, expor isso nas redes sociais, não quer dizer que ela é feliz. Tá? É um grande engano. Então, todo mundo pode entrar em depressão. No entanto, se você tiver os sintomas de depressão, você vai ter que filtrar, né? Você vai ter que filtrar esses sintomas. Por exemplo, é o que eu acabei de falar, se você se acha não feliz, né, que você não está nessa felicidade toda, não quer dizer que você é uma pessoa depressiva. A depressão, ela caracteriza-se muito mais porque a pessoa vai se tornando cada vez mais com autoestima baixa, ela vai se tornando cada vez mais desmotivada, perdendo a motivação da vida. E se você acompanha uma pessoa no seu dia a dia que passa a fazer isso, rapidamente você vê que há uma mudança de comportamento sintomática. Então você vai vendo que tem mudança, a pessoa não quer fazer mais nada, ela está descrente, ela realmente tem tendências a sempre se julgar muito, questão da culpa, né? Quando nós falamos da modernidade, o surgimento da modernidade, um dos maiores empreendimentos é o surgimento da culpa, você se culpabilizar sempre de algo que ocorreu. Ou você é o culpado do seu não sucesso e você é o culpado do seu fracasso. Ou seja, você é o culpado de tudo. A mente trabalha nesse sentido de te culpar. Então, nesse sentido, a gente está sempre sendo culpado e isso causa uma série de neuroses sociais. Uma delas provocadas aí hoje, potencialmente, no século XXI, é a depressão, né?
E aí a pessoa se sente culpada, ela se sente deprimida, ela se sente incapaz, ela se sente N coisas dentro dessa vertente da autoestima, incapaz, perda de ânimo, né? Vamos dizer assim, ela não quer fazer mais nada, né? Aquela morbidez total. Então, é uma questão que deve ser tratada com seriedade, né? Se você tem alguém desse modo, ela precisa de ajuda. Se você tem alguém próximo que está nessa lista de sintomas que eu citei brevemente, existem outros vários, né? Ela precisa de ajuda. E você, se você estiver nessa condição, você também precisa de ajuda, certo? Eu acho que a ajuda, ela é bem-vinda, sim, e ela precisa ser encarada. Nós temos um preconceito muito grande com a depressão ainda. É taxada de uma doença que é uma frescura, que é algo que não existe, entendeu? Uma série de coisas. E é mentira, tá? É uma doença, sim, e hoje em dia existem tratamentos, existem estudos mais aprofundados sobre isso, que a pessoa pode fazer tratamento tanto com remédio quanto psicoterapias, né? E revezar nessas duas, né? E conciliar, na verdade, essas duas terapias. A terapia, na verdade, e o remédio. Então ela pode conseguir chegar ali numa melhora de quadro através desses dois mecanismos que existem, né? Agora a questão é não negar. Não negar, isso não é frescura, eu vou melhorar logo, né? Não sei o quê. A pessoa pode conseguir isso, né? Melhorar sozinha. Vamos dizer que pode. Não é impossível. Assim como você melhora de uma gripe sem precisar ir no médico, melhora de algum sintoma. No entanto, é hora da gente reconhecer que o profissional é que está habilitado para trabalhar com esse tipo de doença. É ele que vai saber em que quadro você está, em que tipo de ajuda você precisa. Por isso é tão importante a gente disseminar essas informações. Agora, na pandemia, no isolamento social, um agravante importante, além do isolamento social, que já é um agravante, né? O Erich Fromm vai tratar largamente sobre a questão da solidão no livro O Medo da Liberdade, né? E a solidão, de modo geral, ela já perturba o ser humano. O ser humano não quer ser só. Então ele sempre está procurando parcerias, né? Ele sempre está procurando pessoas no seu lado. Ele sempre está procurando. O ser humano nunca quer estar sozinho. Ele sempre está em grupos, né? E essa questão do isolamento hoje coloca você em casa com uma pessoa, duas, com a sua família, muitas vezes você sozinha. Então, essa pessoa, ela já entra num processo de depressão, de se deprimir. Não é a depressão doença, mas ela se deprime normalmente, porque já é um fator humano, né? Dela saber que nos próximos dias ela não vai ter interações humanas como de costume. E isso tem um efeito para o ser humano. No entanto, as pessoas aí já têm os agravantes de ansiedade, tem os agravantes de transtornos que se desenvolvem através de uma mega conectividade, uma sociedade em rede, né? Que ao mesmo tempo que você está conectado com todos, você não se sente conectado com todos, né? É o problema de nós estarmos aqui online, por exemplo, fazendo uma aula, eu estou fazendo um vídeo, né? Vocês têm acesso ao que eu falo, ao conteúdo, nós estamos conversando de certa forma. No entanto, nós não temos o poder da interação, aquilo que o ser humano precisa no seu âmago do espírito, que é exatamente essa interação, e essa interação é o que não tem, está sendo mediado por uma tela e por mecanismos, né? Então, de certa forma, esse buraco não é tampado, né? Então, as pessoas que estão em quarentena, nós que estamos em quarentena, temos que ter esse cuidado, porque essa doença é uma doença que se alastrou no mundo e ganha muita força porque nós vivemos um período de extremo narcisismo, de extrema solidão e que o mercado e o Estado, vamos dizer assim, e o sistema de modo geral, potencializa as pessoas se adoecerem com a frustração de não ter alcançado as metas da vida, né? Que metas da vida, né? E muitas vezes a pessoa também se deprimir por uma questão crônica, né? Congênita, ligada à sua própria genética, né? Então, casos e casos hoje em dia já são avaliados, tá? E que nós temos que ter em mente é que nós precisamos nos conscientizar que a depressão é um mal, né? E que ela tem que ser cuidada, devidamente cuidada. O que eu trouxe aqui para vocês é exatamente um esclarecimento
de alguns pontos históricos da minha área, alguns pontos da filosofia também, do modo geral das áreas humanas, para mostrar que existe fundamentação, né, do que ocorreu. E essas pessoas que eu trouxe todas, que falaram, né, na Idade Média, Antiguidade, né, até agora, eles não estão errados, né? Sempre eles estão tentando descobrir o que acontece. E esse é o grande ânimo que o ser humano tem, é de tentar descobrir. Por mais que seja uma coisa difícil de descobrir numa época antiga, mas eles tinham a intenção de tentar chegar próximo. Nós queremos descobrir, né? Bom, então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Nós precisamos nos conscientizar sobre esses assuntos, principalmente esses que têm potencialidade de serem muito destrutivos, né? Pessoas tiram sua vida todos os anos, várias pessoas, milhares de pessoas, por fatores como depressão, né? Ansiedade e algo cada vez mais profundo dentro das patologias, né? Das psicopatologias. E precisamos realmente abrir mão de certos preconceitos, ajudar as pessoas, tá? Se você tem alguma pessoa próxima de você que tem essas características de pessoa deprimida, que perde o ânimo e que está se sentindo cada vez mais incapaz, impotente, você precisa aconselhar que ela procure um profissional, tá? Isso é mais comum, hoje em dia está muito comum e pouco falado, pouco vamos dizer assim, difundido, e é algo extremamente terrível, tá? Então, nós vamos sair dessa doença do coronavírus, que está aí matando milhares de pessoas também, mas vamos entrar também nesse outro colapso mental, devido às pessoas lidarem com crises financeiras, com crises que já tiveram da saúde pública, e com outras crises, as pessoas se sentem mais culpadas, se sentem mais pressionadas, tá? Então, o ideal é a gente cada vez mais buscar o esclarecimento, o autoconhecimento, tá? A mudança de hábito, que os médicos, os psicanalistas, os psiquiatras e os psicólogos sempre tocam, né? Nós precisamos de uma mudança de hábito, porque o hábito ensinado, né, aquilo que é ensinado para nós seguirmos na grande cultura de massa, é algo que é nocivo para nós, né? É nocivo para a nossa saúde, é nocivo para o nosso ser, entendeu? Então eu quero deixar essa reflexão para vocês. Eu vou tentar ampliar certos debates que estão envolvidos com esse tema depois nos próximos vídeos, né? Mas eu acho que a gente já tentou pincelar algumas coisas aqui, beleza? Então eu só agradeço vocês que estão acompanhando o canal. Cada vez mais a gente recebe aí elogios, recebe críticas também, isso eu acho muito bom. Acho que o que eu estou fazendo aqui é de coração para disseminar informações, para mim exatamente pesquisar temas que eu gosto também, tá aqui trazendo para vocês, tá? E praticar, né, essa linguagem da internet, que é a linguagem que nós temos acessível hoje, e me ligar às pessoas de certa forma. Não é uma forma de eu me sentir útil nesse momento e talvez até evitar aí um processo de melancolia, né? Quem sabe? Bom, então quero pedir para vocês curtirem se gostaram do vídeo, compartilhem, inscrevam-se. E se você quer aprender a fazer uma redação boa, vou deixar de novo a indicação de um site onde você vai entrar e vai achar um curso numa plataforma excelente, por um preço excelente, para você nessas férias estudar redação, tá? Que você vai poder fazer no tempo que você quiser. Então, Redação Sem Segredos, o link vai estar aí embaixo, clica e faz o curso, você não vai se arrepender. Beleza? Então valeu, galera, tamo junto. Mais um Canal de Hora ficando por aqui. Até o próximo vídeo.